Bom, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e nessa aula a gente vai continuar nas nossas equações da aula passada, hoje aprendendo realmente a resolver cada uma delas. Então, resolver uma equação do segundo grau, como a gente já conversou no vídeo anterior, é determinar as suas raízes, que devem pertencer a um dado conjunto U. Esse conjunto U é chamado de conjunto universo, e para nós sempre estamos falando aqui nos números reais, tá? Então, todos os números que a gente conhece, basicamente. Essas raízes são chamadas de solução da equação dentro do conjunto universo. Então, aqui nós vamos resolver três exemplos para mostrar para vocês como que a gente vai resolver e algumas particularidades que podem acontecer. Então, aqui nós temos a nossa equação 2x ao quadrado menos 72 igual a zero. A primeira coisa que a gente faz, então, é seguir a mesma lógica das equações do primeiro grau, que é fazer o quê? Letra para um lado, número para o outro. Então, esse 72 soma no segundo membro, 2x ao quadrado igual a 72. A seguir, a gente divide por 2. Dividimos tudo por 2, então aqui vai ficar só x ao quadrado. Aqui vai ficar 72 dividido por 2, que é 36, né? Então, nós ficamos aqui com x ao quadrado igual a 36. Para resolver isso, o método mais prático é a gente tirar a raiz dos dois lados. Então, aqui vai ficar raiz de x ao quadrado igual a raiz de 36. Só que aqui tem um pequeno detalhe. Quando a gente usa isso, esse truque que a gente sempre vai utilizar dessa etapa para essa aqui, a gente precisa colocar aqui na frente um mais e menos. Tá? E a gente já vai entender por que a gente precisa fazer isso. Então, raiz quadrada de x ao quadrado cancela a raiz com o expoente, sobra só x. Raiz de 36 é 6. Então, x é igual a mais ou menos 6. Aí vocês estão perguntando, tá, por que tem que colocar esse mais ou menos ali na frente? Vamos pensar o seguinte, que número ao quadrado que dá 36? Vamos falar 6. 6 ao quadrado dá 36, ok. Mais o menos 6 ao quadrado também dá 36. Estão vendo? 6 menos 6 vezes menos 6 fica positivo, 6 vezes 6, 36. Se eu chegar ali e só considerar a resposta positiva, vai estar incompleto, porque eu tenho este segundo número aqui, que também vai dar 36. Tá? Então, sempre quando eu uso esse truque de colocar a raiz quadrada nos dois lados, eu preciso colocar aqui na frente este mais ou menos. E a gente sempre vai resolver a nossa equação desse jeito. Deixa o x ao quadrado sozinho, tira a raiz dos dois lados, está resolvida a questão. Segundo exemplo, 3x ao quadrado mais 6 igual a zero. O processo é exatamente o mesmo. Deixa o x ao quadrado sozinho, então esse 6 subtrai no segundo membro da equação. Dividimos tudo por 3. Então, aqui fica menos 2, né? E tiramos a raiz quadrada dos dois lados agora. O processo sempre exatamente igual. Aqui cancelou a raiz com o expoente, sobrou só x. Porém, aqui nós temos um probleminha. Se vocês lembrarem, quando vocês aprenderam raiz lá no sexto ano, existe uma regrinha básica das raízes quadradas, quartas, quando o índice delas vai ser par, mas aqui a gente está conversando só da raiz quadrada. Raiz quadrada de número negativo não pertence ao conjunto dos números reais. Então, sempre nessas equações do segundo grau, quando a gente chegar a uma raiz quadrada de um número negativo, a nossa resposta será não possui raízes reais. Tá? Então, chegou na equação aqui,
ficou um número negativo dentro da raiz, não precisa nem se preocupar em continuar a resolver, que a gente não consegue resolver ainda. Então, a resposta é simplesmente não possui raízes reais. Certo? E nosso terceiro exemplo, menos 3x ao quadrado igual a zero. Esse aqui parece ser bem mais simples de resolver, porque o x ao quadrado já está sozinho num lado, né? Menos 3x ao quadrado igual a zero. Vamos dividir tudo por menos 3. 0 dividido por qualquer número é zero. Raiz dos dois lados, com mais ou menos na frente. É que eu coloquei mais ou menos? Não coloquei mais ou menos. Mas não faz diferença, porque não ia ter resposta. Cancelou raiz com expoente, sobrou só x. Raiz de zero é zero, zero é nulo, não tem sinal, x igual a zero é a única solução. Então, essa aqui só vai ter uma solução, aqui não teve solução, aqui teve duas soluções. Então, sempre a nossa equação ou terá duas soluções, ou terá uma solução, ou não terá nenhuma solução. E sempre quando ela tiver a solução, for duas, sempre vai ser a mesma com o sinal trocado. Então, tem exercícios aí para vocês tentarem resolver. Repitam o processo exatamente igual eu fiz em todas elas. Cuidado com o sinal, cuidado com raiz quadrada, tá? Eu vejo vocês num próximo vídeo. Até a próxima.